enterrar você junto com a sua maldita fé e vou ficar com sua aposentadoria, sua véia aleijada! Ele ia enterrar a própria mãe deficiente viva, para ficar com a aposentadoria dela. Mas a Virgem Maria o deu uma lição. Inscreva-se no canal e ative o sino. A noite chegava devagar sobre a zona rural de Goiás, trazendo consigo aquele silêncio pesado que só existe onde as casas ficam longe umas das outras. A terra vermelha parecia sangrar sob a luz fraca do fim de tarde, e o vento carregava o cheiro de mato seco misturado com poeira. Era julho, mês de céu limpo e frio cortante, quando até as estrelas parecem mais próximas, como se Deus estivesse observando mais de perto. Naquela casinha simples de reboco descascado, com varanda de madeira gasta pelo tempo, vivia Dona Silvana. 68 anos, cabelos brancos presos num coque frouxo, mãos calejadas de quem passou a vida inteira trabalhando. Havia 3 anos que ela não conseguia mais andar. Um acidente doméstico, uma queda boba, diziam os vizinhos, tinha lesionado sua coluna. Desde então, aquela cadeira de rodas velha era seu mundo inteiro. Mas Dona Silvana não reclamava. Nunca reclamou de nada na vida. Havia criado o filho sozinha depois que o marido morreu quando Evandro era apenas um menino de 6 anos. Trabalhou como cozinheira em fazendas da região, acordando antes do sol nascer, voltando para casa quando a lua já estava alta. Cada centavo guardado com sacrifício. Cada sonho adiado para que o filho tivesse o que ela nunca teve: estudo, roupa limpa, comida na mesa todos os dias. Foi assim que ela conseguiu comprar aquele pedaço de terra. Não era grande coisa, apenas 3 alqueires de chão duro e uma casa modesta. Mas era dela. E quando a aposentadoria finalmente saiu, depois de tanto esperar, ela pensou que poderia descansar. Que o filho, já homem de 41 anos, cuidaria dela como ela havia cuidado dele. Mas Evandro havia se tornado algo que ela não conseguia reconhecer. Ele olhava para a mãe como quem olha para um peso morto. Via a cadeira de rodas e pensava no trabalho que dava empurrá-la até o banheiro. Ouvia a voz dela chamando de noite e sentia raiva subindo pela garganta. E quando chegava o dia da aposentadoria, aqueles R$1.200 que mal pagavam as contas da casa, Evandro calculava. Calculava quanto tempo a mãe ainda viveria. Calculava quanto dinheiro ele poderia sacar se ela não estivesse mais ali. Calculava o valor da casa, da terra, de tudo que ela tinha guardado com tanto esforço. A ganância não chegou de repente. Ela foi crescendo devagar, como erva daninha que ninguém arranca a tempo. Começou com impaciência. Depois virou ressentimento. E então, numa noite de inverno, enquanto olhava a mãe dormindo na cadeira, coberta com uma manta velha, Evandro pensou pela primeira vez: seria mais fácil se ela não estivesse aqui. Aquele pensamento deveria ter assustado ele. Deveria ter feito ele cair de joelhos e pedir perdão. Mas não fez. Porque quando a gente deixa o coração endurecer por tempo demais, chega uma hora que até os pensamentos mais monstruosos parecem razoáveis. E foi assim, naquela mesma noite, que Evandro começou a planejar o impensável. Os dias seguintes foram de uma normalidade cruel. Evandro continuava fingindo cuidar da mãe. Empurrava a cadeira até a cozinha de manhã, preparava o café, dizia bom dia com voz sem calor. Dona Silvana, que conhecia o filho melhor do que ninguém, sentia algo estranho no ar. Uma distância que não era só física. Um silêncio que pesava mais do que o comum. Você tá bem, meu filho? Ela perguntava às vezes, com aquela voz mansa que sempre usava. Tô sim, mãe. Só cansado. Mas não era cansaço. Era frieza. Era o tipo de desapego que acontece quando alguém já tomou uma decisão terrível e está apenas esperando a coragem para executá-la. Evandro começou a observar o quintal. A parte dos fundos, onde tinha um canteiro abandonado e terra solta. Ninguém ia ali. Os vizinhos mais próximos moravam a quase 1 quilômetro de distância. De noite, não se ouvia nada além do canto dos grilos e do latido distante de algum cachorro. Foi ali que ele decidiu cavar a cova. Começou numa madrugada de lua nova, quando a escuridão era total. Pegou a pá velha que guardava no galpão e começou a abrir a terra. O som da lâmina entrando no chão seco ecoava baixinho, e Evandro parava cada golpe para ter certeza de que ninguém o ouvia. Suava frio, mesmo com o vento gelado da noite. Suas mãos tremiam, mas ele continuava. A terra vermelha se acumulava ao lado da cova. Terra que a mãe havia pisado tantas vezes. Terra que ela havia molhado com o suor do próprio rosto quando plantava suas couves e seus tomates. Agora, seria sua sepultura. Levou 3 noites para terminar.
A cova tinha 1,5 metros de profundidade, largo o suficiente para caber um corpo. Evandro cobriu tudo com folhas secas e galhos, para que ninguém percebesse. E então voltou para dentro de casa, deitou na cama e tentou dormir. Mas não conseguia. Toda vez que fechava os olhos, via o buraco. Via a terra esperando. E no fundo da alma, numa parte que ele tentava ignorar, uma voz sussurrava: "Isso é loucura. Isso é maldade. Você vai se arrepender." Mas ele abafava aquela voz. Porque a ganância grita mais alto que a consciência quando a gente deixa. Dona Silvana, naqueles dias, rezava mais do que o normal. Não sabia exatamente o porquê, mas sentia um aperto no peito que não passava. Pegava o terço velho que guardava na mesinha ao lado da cama e sussurrava as ave-marias com os olhos fechados. "Mãe Maria", ela dizia baixinho, "protege meu filho. Protege ele do mal. Eu não sei o que está acontecendo, mas eu sinto que ele está perdido." E Maria, do alto dos céus, ouvia cada palavra daquela mãe que estava prestes a viver o pior pesadelo que uma mulher pode viver. Mas ainda não era a hora de intervir. Porque às vezes, Deus espera até o último segundo. Espera até que a maldade se revele completamente, para que a misericórdia brilhe ainda mais forte depois. Chegou o dia que Evandro havia marcado no calendário da maldade. Era uma sexta-feira, dia 28 de julho, e a previsão do tempo anunciava céu limpo e noite sem lua. Perfeito para o que ele tinha planejado. Durante o dia inteiro, ele foi incapaz de olhar nos olhos da mãe. Cada vez que ela falava com ele, sentia um aperto estranho na garganta, mas empurrava aquela sensação para bem longe. À tarde, Dona Silvana pediu que ele a levasse até a varanda. Queria ver o pôr do sol, dizia. Evandro empurrou a cadeira com impaciência, e ela sentiu. "Você tá nervoso, meu filho?" perguntou com aquela voz que conhecia cada mudança de humor dele. "É alguma coisa que eu fiz?" "Não é nada não, mãe. Para de imaginar coisa." Mas era tudo. Era o peso de um plano que nenhum filho deveria ser capaz de conceber contra a própria mãe. O sol se pôs devagar, pintando o céu de laranja e roxo, e Dona Silvana ficou ali, olhando para o horizonte, rezando baixinho. Ela não sabia que aquele era o último pôr do sol que veria como mulher livre. Não sabia que nas próximas horas viveria o terror mais absoluto que uma mãe pode experimentar: ser assassinada pelas mãos que ela mesma segurou quando eram pequenas. À noite, Evandro preparou o jantar. Sopa de legumes, que a mãe gostava. Mas naquela sopa, ele colocou 3 comprimidos de um remédio forte para dormir que havia comprado na cidade, dizendo que era para ele mesmo. "Toma, mãe. Vai te ajudar a dormir melhor. Eu sei que você tem reclamado de dor nas costas." Dona Silvana tomou sem desconfiar. Porque mãe não desconfia de filho. Porque amor verdadeiro não calcula traição. 1 hora depois, ela já estava com a cabeça pesada, os olhos fechando sozinhos. Evandro a ajudou a ir para a cama, colocou o cobertor sobre ela e esperou. Esperou até ter certeza de que ela estava completamente sedada. Então voltou ao quarto, pegou-a no colo, o corpo leve demais, frágil demais, e caminhou até o quintal. A noite estava fria e silenciosa. Tão silenciosa que o som dos passos dele na terra parecia ecoar como batida de tambor. Evandro chegou até a cova que havia cavado e, por um segundo, parou. Olhou para o rosto da mãe dormindo, indefesa, confiante mesmo inconsciente. E naquele segundo, uma voz dentro dele gritou: "Para! Pelo amor de Deus, para!" Mas a ganância gritou mais alto. E ele colocou Dona Silvana dentro da cova. Foi quando a primeira pá de terra caiu sobre suas pernas que Dona Silvana acordou. O efeito do remédio ainda estava forte, deixando-a confusa, o corpo pesado, mas a mente começou a clarear quando sentiu a terra fria e úmida sobre si. Abriu os olhos devagar e viu o céu. O céu distante, emoldurado pelas bordas de um buraco. E acima dela, a silhueta do filho segurando uma pá. "Evandro", a voz saiu fraca, quase um sussurro. O que você está fazendo?" Ele não respondeu. Apenas pegou mais terra e jogou. Desta vez caiu sobre o peito dela, pesada, sufocante. Foi nesse momento que o terror verdadeiro chegou. Dona Silvana tentou se mexer, mas seu corpo não obedecia. As pernas paralisadas não respondiam, e os braços, ainda tontos pelo remédio, mal conseguiam se erguer. Ela tentou gritar, mas o som que saiu foi apenas um gemido abafado. "Meu filho, por favor, não faz isso. Eu sou sua mãe." Mais terra. Agora já cobria seus braços.
Evandro trabalhava rápido, como quem quer terminar logo, como quem não quer ouvir, não quer ver, não quer sentir. Mas Dona Silvana continuava consciente. E cada pá de terra que caía era acompanhada por uma dor que não era física. Era a dor da alma sendo rasgada pela traição mais profunda que existe. Quando a terra já chegava ao seu pescoço, quando apenas o rosto ainda estava visível sob a luz fraca das estrelas, Dona Silvana parou de tentar se mexer. Parou de pedir clemência ao filho que não tinha mais compaixão. E então, com o resto de força que lhe sobrava, com a boca já sentindo o gosto amargo da terra, ela rezou. Mãe, Maria, sussurrou com uma voz que mal era voz. Se o meu filho tá perdido assim, salva ele de si mesmo, não deixa a alma dele se perder para sempre. Aquela oração não foi feita com palavras bonitas ou decoradas. Foi feita com o que restava de ar nos pulmões, com o que restava de amor num coração que estava sendo assassinado. Foi a oração mais pura que pode existir, uma mãe pedindo pela salvação do filho que a estava matando. Não pedindo vingança, não pedindo justiça humana, mas pedindo misericórdia divina para o algoz. E naquele exato momento, algo mudou no ar. O vento que estava parado começou a soprar devagar, trazendo um perfume que não vinha de lugar nenhum daquela terra seca. Um perfume de rosas no meio do sertão de julho. Evandro sentiu, mas não entendeu. Continuou jogando terra. Mãe Maria, ele é meu filho. Eu não posso abandonar ele, nem agora. A última pá de terra cobriu completamente o rosto de Dona Silvana. Evandro socou a terra com as mãos, compactando, tentando apagar qualquer vestígio. Suas mãos sangravam de tanto socar, mas ele não sentia dor física. Sentia apenas uma urgência louca de terminar, de esconder, de fingir que aquilo nunca tinha acontecido. Quando terminou, ficou ali parado, ofegante, sujo de terra vermelha dos pés à cabeça. Olhou para o chão nivelado, coberto com folhas e galhos. Ninguém saberia. Ninguém desconfiaria. Ele tinha conseguido. Ou pelo menos era isso que pensava. Mas lá embaixo, sob a terra que mal deixava passar o ar, Dona Silvana ainda respirava. Respirava com dificuldade, engolindo terra, sentindo os pulmões queimarem, mas ainda viva. E suas últimas palavras, aquela oração impossível de se compreender na sua santidade, já tinha atravessado todos os céus. E Maria, a mãe de toda misericórdia, já estava descendo. Evandro entrou em casa como um fantasma. Tirou a roupa suja de terra, jogou tudo num saco plástico que escondeu no fundo do armário. Tomou banho, esfregando a pele com força, como se pudesse arrancar junto com a sujeira o peso do que havia feito. A água quente descia pelo ralo levando a terra vermelha, mas não levava a culpa que começava a se instalar no fundo da alma. Deitou na cama, mas o sono não vinha. O silêncio da casa era diferente agora. Era um silêncio que gritava. Não tinha mais o som da respiração da mãe no quarto ao lado, não tinha mais o rangido da cadeira de rodas se mexendo de madrugada, não tinha mais aquela presença que sempre esteve ali, desde que ele nasceu. Evandro olhava para o teto, tentando se convencer de que tinha feito o necessário, que agora seria mais fácil, que o dinheiro seria só dele, que finalmente estaria livre. Mas quanto mais tentava se convencer, mais sentia um aperto no peito que não o deixava respirar direito. Fechou os olhos e tentou forçar o sono. E foi quando estava quase adormecendo que sentiu algo estranho. Uma pressão no peito, como se alguém estivesse sentado sobre ele. Abriu os olhos assustado e viu que o quarto estava diferente. A escuridão não era mais completa. Havia uma luz fraca, azulada, que vinha de lugar nenhum. Não era lua. Tinha certeza de que não havia lua naquela noite. Não eram as estrelas. Era outra coisa. E então sentiu na boca. Terra. O gosto de terra na língua, descendo pela garganta. Começou a tossir, a engasgar, mas não tinha nada ali. Era apenas a sensação, forte demais para ignorar. Sentiu que não conseguia respirar, que algo pesado cobria seu rosto, que estava sendo enterrado vivo. Pulou da cama gritando, levou as mãos ao rosto, mas não havia nada. Apenas o gosto de terra e a sensação de sufocamento. E foi nesse momento que compreendeu, não com a cabeça, mas com o corpo, o terror que havia feito a mãe sentir. Estava experimentando, por alguns segundos intermináveis, exatamente o que ela estava vivendo naquele instante lá embaixo, sob a terra que ele mesmo havia jogado. A luz azul no quarto ficou mais forte. Evandro tentou gritar de novo, mas nenhum som saiu. Seu corpo estava paralisado, apenas os olhos podiam se mexer. E então viu. No canto do quarto,
Perto da porta, uma figura começou a se formar. Não era fantasma, não era assombração, era presença. Presença real, mais real do que qualquer coisa que ele já tinha visto na vida. Uma mulher vestida com um manto azul que parecia feito de luz e tecido ao mesmo tempo. O rosto dela era jovem, mas os olhos tinham a sabedoria de quem viu todos os sofrimentos do mundo. Ela não flutuava nem brilhava de forma exagerada como nos filmes. Estava simplesmente ali, de pé, olhando para ele com uma expressão que misturava tristeza profunda e compaixão impossível de descrever. Evandro quis falar, quis perguntar quem era, mas já sabia. No fundo da alma, todo filho reconhece a mãe de todos. E naquele momento, pela primeira vez em anos, Evandro sentiu medo verdadeiro. Não medo de ser pego, mas medo de estar diante de alguém que via tudo, absolutamente tudo que ele havia feito, pensado e planejado. Maria deu um passo para frente, e a luz que emanava dela iluminou o quarto inteiro. Não era uma luz que machucava os olhos, era uma luz que parecia entrar direto no coração, revelando cada canto escuro que a gente tenta esconder até de si mesmo. Evandro continuava paralisado, incapaz de desviar o olhar. Queria correr, queria se esconder, mas não conseguia se mexer. Evandro, ela disse, e sua voz era suave como brisa da tarde, mas ao mesmo tempo firme como rocha que não se move. Apenas uma palavra, seu nome, e ele sentiu como se sua alma inteira estivesse sendo chamada para prestar contas. Você enterrou viva aquela que lhe deu a vida. Não era acusação gritada. Não era condenação raivosa. Era apenas a verdade sendo dita com uma tristeza tão profunda que doía mais do que qualquer grito poderia doer. Maria se aproximou mais, e Evandro viu que seus olhos estavam úmidos. Ela estava chorando. Chorando por ele, chorando pela mãe enterrada, chorando por toda a maldade que o coração humano é capaz de produzir quando esquece o amor. Sua mãe, Maria continuou, com voz que tremia levemente, trabalhou a vida inteira para que você tivesse o que comer. Vendeu sua aliança de casamento, a única lembrança que tinha do amor, para comprar seus livros de escola. Dormiu com fome para que você nunca dormisse. E quando o corpo dela já não aguentava mais trabalhar, quando a cadeira de rodas se tornou sua prisão, ela ainda te amava. Ainda rezava por você todas as noites. Evandro sentiu algo quente descendo pelo rosto. Eram lágrimas, mas não eram lágrimas de arrependimento ainda. Eram lágrimas de quem está sendo forçado a ver a verdade e não aguenta o peso dela. Maria estendeu a mão e tocou levemente sua testa. O toque era suave, mas quando seus dedos encostaram na pele dele, Evandro sentiu como se 1000 memórias explodissem dentro da cabeça ao mesmo tempo. Você precisa ver, sussurrou Maria. Precisa ver o que você fez. Precisa ver quem ela sempre foi. E precisa ver o que você se tornou. E então as visões começaram. Não eram imagens na parede ou na mente. Eram memórias tão vívidas que Evandro estava dentro delas, vivendo cada momento como se estivesse acontecendo de novo. Viu sua mãe grávida, sozinha, sentada na beira da cama depois que o marido tinha morrido, segurando a barriga e chorando. Mas não chorando de desespero, chorando de determinação. Eu vou cuidar de você, meu filho. Não importa o que aconteça, eu vou cuidar. Viu ela acordando às 4 da manhã para ir trabalhar na fazenda, voltando às 9 da noite com os pés inchados e as costas doendo. Viu ela contando moedas na mesa da cozinha, separando o dinheiro do mês, sempre tirando um pouquinho para guardar na lata velha que escondia no guarda-roupa. É pro futuro dele, dizia para si mesma. Pro estudo, para uma vida melhor. Viu o dia em que ele tinha 10 anos e pediu um tênis novo porque o dele estava furado. Ela disse que sim, mas não tinha dinheiro. Então viu que ele nunca tinha visto, a mãe indo até a casa da vizinha, pedindo emprestado, passando vergonha, mas voltando com o tênis na mão e um sorriso no rosto quando entregou para ele. Toma, meu filho. Tá aqui o que você pediu. As visões não paravam. Uma atrás da outra, cada sacrifício que ela tinha feito, cada vez que tinha colocado as necessidades dele acima das próprias, cada noite que tinha rezado ajoelhada na beira da cama pedindo proteção para o filho. E Evandro via tudo, sentia tudo, e o peso da culpa crescia dentro dele como pedra que vai afundando no peito, esmagando o coração. Maria mantinha a mão na testa de Evandro, e as visões continuavam chegando como ondas que não davam trégua. Agora ele via momentos que tinha esquecido, ou que tinha escolhido esquecer porque eram inconvenientes para a narrativa de vítima que construíra para si mesmo. Viu o dia em que, aos 17 anos, tinha sido preso por roubar uma moto. Sua mãe vendeu a geladeira, a única geladeira que tinha, para pagar o advogado.
Passou um verão inteiro guardando comida em balde com gelo porque não tinha dinheiro para comprar outra. E quando ele saiu da delegacia, ela o abraçou chorando, não de raiva, mas de alívio. Graças a Deus você tá bem, meu filho. Graças a Deus. Viu todas as vezes que tinha gritado com ela nos últimos anos. Todas as vezes que tinha dito que cuidar dela era um peso, que ela atrapalhava sua vida, que se não fosse por ela estaria melhor. Viu o rosto dela se fechando aos poucos, a tristeza se acumulando nos olhos, mas sempre respondendo com voz mansa: desculpa, meu filho. Eu tento não dar trabalho. E então a visão mudou. Não era mais o passado, era o presente. Evandro viu, como se estivesse flutuando acima da cena, o quintal da casa. Viu a terra remexida. E viu algo que fez seu coração quase parar, um movimento fraco debaixo daquela terra. Dona Silvana ainda estava viva. Ainda respirava, engolindo terra, sentindo os pulmões queimarem, mas viva. E mesmo naquele estado, mesmo sendo assassinada lentamente, ela continuava rezando. Mãe Maria, perdoa meu filho, ele não sabe o que está fazendo. Evandro quis gritar, quis dizer que não sabia que ela ainda estava viva, mas Maria o impediu com apenas um olhar. Você sabia, ela disse com firmeza. No fundo você sabia, mas escolheu não pensar nisso. Escolheu o dinheiro sobre a vida. Escolheu o conforto sobre o amor. As visões avançaram então para o futuro. E o que Evandro viu foi pior que qualquer pesadelo. Viu os vizinhos estranhando o sumiço de Dona Silvana. Viu a denúncia sendo feita. Viu a polícia chegando na casa, cavando o quintal, encontrando o corpo. Viu o horror no rosto dos policiais quando perceberam que ela havia sido enterrada viva. Viu seu próprio rosto nos jornais, nos noticiários da televisão, nas redes sociais. Homem enterra a mãe viva por dinheiro da aposentadoria. Viu o julgamento. Viu o promotor mostrando fotos da cova, do corpo, das mãos de Dona Silvana com terra embaixo das unhas de tanto tentar sair. Viu o júri o condenando sem hesitar. E viu a prisão, não apenas os anos de cárcere, mas a vida dentro dela. Viu outros presos o desprezando, porque mesmo entre criminosos existe hierarquia de maldade, e matar a própria mãe está no topo dessa lista. Viu as surras que levaria, o isolamento, a solidão absoluta de quem carrega uma marca que nunca sai. Mas a visão não parou ali. Foi além. Viu décadas passando. Viu-se velho, aos 70 anos, saindo da prisão sem ter para onde ir. A casa tinha sido vendida para pagar as dívidas. Não tinha parentes, todos o haviam abandonado. Não tinha amigos, quem seria amigo de alguém assim? Viu-se morando na rua, pedindo esmola, sendo ignorado por todos. E viu seu último dia de vida, deitado num banco de praça, sozinho, sem ninguém que se importasse, morrendo como tinha vivido nos últimos anos, completamente só. E então veio a visão final, a mais devastadora. Viu o que viria depois da morte. Não viu fogo ou demônios como nas pinturas antigas. Viu algo pior. Viu-se consciente eternamente do que havia feito, revivendo infinitamente aquele momento em que jogou a primeira pá de terra sobre a mãe, ouvindo para sempre a voz dela pedindo clemência, vendo para sempre os olhos dela pedindo explicação. Era a consciência eterna do amor destruído, da traição absoluta, da chance desperdiçada. Maria retirou a mão da testa dele, e Evandro caiu de joelhos no chão, soluçando como criança. Não eram lágrimas de quem foi pego, eram lágrimas de quem finalmente enxergou a monstruosidade do próprio coração. Ela ainda está viva, Maria disse, e sua voz agora tinha urgência. Mas não por muito tempo. Você tem apenas minutos para decidir quem você quer ser. O filho que a salva, ou o assassino que a deixa morrer. E então, com voz que se quebrava entre compaixão e firmeza, Maria disse as palavras que mudariam tudo. Mesmo depois de tudo isso, ela ainda está rezando por você. Ainda está pedindo pela sua salvação, não pela própria vida. Esse é o amor de mãe, Evandro. Esse é o amor que você tentou enterrar. E se você deixar esse amor morrer, você morre junto. Não o corpo, a alma. Se essa história está tocando seu coração neste momento, se você está sentindo o peso dessas palavras, escreva amém nos comentários. Porque às vezes, reconhecer a dor alheia é o primeiro passo para curar a nossa própria. Maria começou a se desvanecer. A luz azul ficou mais fraca, seu corpo se tornando translúcido como névoa da manhã. Mas antes de desaparecer completamente, ela disse uma última coisa. Corre, Evandro. Enquanto ainda há tempo. Corre e salva o que você quase destruiu. E depois,
Dedique cada dia que te resta para se tornar o filho que ela sempre mereceu. E então ela sumiu. A luz se apagou de vez, e Evandro ficou sozinho no quarto escuro, ajoelhado no chão, tremendo dos pés à cabeça. Mas algo havia mudado nele. Não era mais o mesmo homem que tinha cavado aquela cova. Não era mais o mesmo que tinha jogado terra sobre a mãe sem pestanejar. Algo dentro dele tinha se quebrado. O egoísmo, a ganância, a frieza. E no lugar estava nascendo algo novo, algo doloroso mas necessário. A consciência. Levantou-se cambaleando e correu para fora. Não se preocupou em colocar sapatos, não se preocupou com nada além de chegar naquele quintal, naquela cova, naquele erro que ainda podia, talvez, ser corrigido. Seus pés descalços pisavam na terra fria da noite, e quando chegou no local, caiu de joelhos e começou a cavar com as mãos nuas. Mãe! Mãe! Eu tô aqui! Aguenta! Por favor, aguenta! Suas mãos arranhavam a terra desesperadamente. As unhas quebravam, os dedos sangravam, mas ele não parava. Cavava com uma urgência de quem sabe que cada segundo conta, de quem finalmente entendeu o valor daquilo que estava prestes a perder para sempre. Lágrimas escorriam pelo rosto, misturando-se com a terra, com o suor, com o sangue das próprias mãos. Eu sinto muito. Mãe, eu sinto muito. Me perdoa. Me perdoa. Cavou por minutos que pareciam horas. E então suas mãos tocaram algo macio, tecido. A roupa da mãe. Cavou mais rápido ainda, tirando a terra do rosto dela, da boca, dos olhos. E quando viu o rosto de Dona Silvana, coberto de terra, imóvel, sentiu que o coração ia explodir no peito. Não, não, não. Mãe, respira. Por favor, respira. Colocou o ouvido perto da boca dela. Nada. Então perto do nariz. E ali, fraco como sopro de vela prestes a se apagar, sentiu ar. Ela ainda respirava. Evandro puxou o corpo dela para fora da cova com toda a força que tinha, deitou-a no chão, limpou a terra da boca e do nariz com as próprias mãos. Respira, mãe. Vamos. Respira. Dona Silvana tossiu. Foi uma tosse fraca, engasgada, mas foi o som mais lindo que Evandro já tinha ouvido na vida. Ela abriu os olhos devagar, olhos confusos, assustados, tentando entender onde estava, o que tinha acontecido. E quando seu olhar encontrou o filho, não havia raiva ali. Havia algo que Evandro não conseguia compreender. Havia alívio. Mãe, me perdoa. Pelo amor de Deus, me perdoa. Eu sou um monstro. Eu tentei te matar. Ele segurava as mãos dela, apertando com força, como se quisesse passar toda a vida dele para aquele corpo frágil. Eu vou chamar a ambulância, vou contar tudo para a polícia, vou me entregar, mas por favor, não morre. Dona Silvana não conseguia falar ainda. A garganta estava em carne viva de tanto engolir terra, os pulmões queimando, o corpo todo tremendo. Mas ela apertou de volta a mão do filho. Um aperto fraco, mas que dizia tudo o que as palavras não podiam dizer naquele momento. Evandro a pegou no colo, aquele corpo leve demais, frágil demais, e correu para dentro de casa. Colocou-a no sofá, pegou o telefone e ligou para o 192. Alô? Eu preciso de uma ambulância urgente. Minha mãe, eu tentei matar ela. Eu enterrei ela viva. Ela tá respirando mas mal. Por favor, venham rápido. A atendente tentou acalmar, tentou fazer perguntas, mas Evandro só repetia o endereço entre soluços. Depois ligou para a polícia. Alô? Eu quero me entregar. Eu tentei matar minha mãe. Ela tá viva ainda, mas foi por pouco. Eu enterrei ela no quintal. Podem vir me buscar. Eu confesso tudo. Só salvem ela primeiro, por favor. Enquanto esperava, Evandro ficou ajoelhado ao lado do sofá, segurando a mão da mãe, limpando a terra do rosto dela com um pano úmido, tentando fazer ela beber água. Dona Silvana olhava com aqueles olhos que tinham visto a morte de perto, e de vez em quando apertava a mão dele de volta. Não estava confortável, o corpo doía inteiro, cada respiração era um esforço, mas estava viva. E de alguma forma, naquele momento de dor absoluta, ela sentia gratidão. Não porque o filho a tinha salvado, mas porque tinha voltado. Porque tinha escolhido voltar. A ambulância chegou em 15 minutos que pareceram eternidade. Os paramédicos entraram correndo, viram Dona Silvana coberta de terra, ainda cuspindo terra, e entenderam imediatamente a gravidade. Evandro contou tudo, palavra por palavra, sem omitir nada.
Eu dei remédio para ela dormir. Enterrei ela viva. Planejei tudo. Mas eu voltei. Maria apareceu para mim. Eu voltei. Os paramédicos trocaram olhares de choque e nojo, mas eram profissionais. Colocaram Dona Silvana na maca, instalaram oxigênio, começaram a verificar os sinais vitais. Ela tá estável, mas precisa ir pro hospital agora. Aspiração de terra, possível pneumonia, desidratação severa. E então olharam para Evandro com dureza. A polícia já tá vindo. Eu sei. Eu chamei eles. Dona Silvana foi levada, e Evandro ficou ali, sentado no chão da sala, esperando. Quando a viatura da polícia chegou, ele não resistiu. Colocou as mãos para trás sem que pedissem, abaixou a cabeça e disse apenas: "Eu confesso tudo. Podem me levar." Evandro foi preso naquela mesma noite. No interrogatório, confessou cada detalhe do crime. Os policiais mal conseguiam acreditar, não pela gravidade do ato, pois já tinham visto muita coisa ruim, mas pela forma como ele confessava. Não tentava se justificar, não inventava desculpas, não mentia. Apenas contava a verdade, mesmo sabendo que cada palavra o afundava mais. "Por que você voltou?" perguntou o delegado, um homem de 50 anos que já tinha visto muita maldade na vida, mas nunca algo assim. "Por que não fugiu? Podia ter fingido que ela tinha sumido. Ninguém ia desconfiar tão rápido." Evandro ficou em silêncio por um momento, e então disse: "Porque a Virgem Maria apareceu para mim. Ela me mostrou tudo. Tudo que minha mãe fez por mim, tudo que eu fiz contra ela, e o que ia acontecer se eu deixasse ela morrer. Eu sei que vocês não vão acreditar, mas aconteceu. E eu não podia deixar ela morrer." O delegado anotou tudo, mas não fez comentários sobre a aparição. Para ele era confissão de crime, e isso bastava. Evandro foi formalmente preso por tentativa de homicídio qualificado. A notícia se espalhou pela cidade pequena como fogo em capim seco. Filho tenta enterrar mãe viva por dinheiro. O horror era tamanho que até os criminosos locais comentavam com repulsa. Enquanto isso, no hospital, Dona Silvana lutava pela vida. Os médicos diziam que era milagre ela estar viva. Pelo tempo que ela ficou enterrada, pela quantidade de terra que aspirou, pela idade e pelas condições de saúde dela, é inexplicável medicamente. Levou 3 dias para ela se recuperar o suficiente para falar. E quando a polícia foi até o hospital para tomar seu depoimento, todos esperavam que ela pedisse a pena máxima para o filho. Mas Dona Silvana surpreendeu a todos. Com voz ainda fraca, mas firme, ela disse: "Meu filho errou. Errou muito. Mas ele voltou. Ele me salvou. E eu sei que isso não foi escolha só dele. Foi Deus que tocou no coração dele. Eu quero que ele pague pelo que fez, porque ele precisa aprender, mas eu já perdoei ele. Porque mãe não deixa de amar filho, mesmo quando o filho deixa de amar mãe." As enfermeiras que ouviam choravam. A assistente social que acompanhava o depoimento chorava. Até a policial que anotava tudo precisou parar e limpar os olhos. Aquele perdão não fazia sentido humano, mas fazia sentido de mãe, e mais ainda, fazia sentido de fé. O julgamento aconteceu 6 meses depois. Evandro foi condenado a 12 anos de prisão por tentativa de homicídio qualificado. Poderia ter sido mais, mas a confissão espontânea, o arrependimento evidente e principalmente o perdão da vítima pesaram na sentença. Quando o juiz leu a sentença, Evandro apenas assentiu. "É justo. É mais do que justo. Eu mereço." Na prisão, Evandro não foi o mesmo homem que tinha entrado. Desde o primeiro dia, dedicou-se a transformar sua vida. Estudou, terminou o ensino médio que tinha abandonado, começou um curso técnico. Trabalhou em todos os programas de reabilitação disponíveis. E todas as noites, antes de dormir, ajoelhava ao lado da cama e rezava, não pedindo para sair logo, mas agradecendo por estar vivo, por ter voltado a tempo, por ter tido a chance de salvar a mãe. E toda semana escrevia uma carta para ela. Cartas pedindo perdão, cartas contando sobre sua rotina, cartas dizendo o quanto tinha aprendido, o quanto tinha mudado. No começo, ele não sabia se ela ia ler. Não sabia se ela ia querer contato. Mas 2 semanas depois da primeira carta, recebeu resposta. Era uma carta curta, com letra trêmula, mas estava ali: "Meu filho, eu te perdoo. E estou rezando por você todos os dias. Sua mãe que te ama." Evandro chorou tanto que os outros presos acharam que tinha recebido notícia de morte. Mas era o contrário. Tinha recebido notícia de vida.
de amor que não desiste, de perdão que não se explica, apenas se oferece. Os anos foram passando, e dentro daquela prisão acontecia algo raro de se ver, uma transformação verdadeira. Evandro não apenas cumpria a pena, ele renascia. Participou de grupos de apoio espiritual, tornou-se líder de uma célula de oração entre os detentos, ajudava os mais novos a não cometerem os mesmos erros. Sua história se espalhou dentro do presídio, e mesmo sendo desprezado no início, aos poucos foi ganhando respeito. Não pela gravidade do crime, mas pela sinceridade do arrependimento. Dona Silvana, enquanto isso, se recuperava no seu próprio ritmo. Os médicos não esperavam que ela voltasse a andar, mas 6 meses após sair do hospital, com fisioterapia intensiva e uma força de vontade que surpreendia a todos, ela conseguiu dar os primeiros passos com o andador. É milagre, diziam as fisioterapeutas. A senhora não deveria nem estar viva, quanto mais andando. E Dona Silvana apenas sorria. Não é milagre não. É Maria. Ela segurou minha mão lá embaixo da terra quando eu achei que ia morrer. E segura até hoje. Uma vez por mês, ela fazia viagem de 2 horas até o presídio para visitar o filho. No começo, as pessoas não entendiam. Como a senhora consegue olhar para ele depois do que ele fez? Perguntavam as vizinhas, horrorizadas. Dona Silvana respondia sempre igual. Ele é meu filho. E se Nossa Senhora não desiste da gente quando a gente erra, como eu vou desistir dele? As visitas eram silenciosas no início. Evandro mal conseguia olhar nos olhos da mãe de tanta vergonha. Mas aos poucos, com paciência infinita, Dona Silvana foi reconstruindo aquela ponte que ele tinha tentado destruir. Levava a comida que ele gostava, notícias da cidade, mensagens de esperança. E sempre terminava dizendo: eu te amo, meu filho. E estou orgulhosa da pessoa que você está se tornando. Foram necessários 8 anos. 8 anos de bom comportamento, de trabalho, de estudo, de transformação documentada. Evandro ganhou a progressão de regime e depois a liberdade condicional. Quando saiu da prisão, era um homem de 49 anos que parecia ter vivido 2 vidas completamente diferentes. A única pessoa esperando por ele no portão era a mãe. Dona Silvana, agora com 76 anos, estava ali em pé, apoiada no andador, mas em pé. Quando Evandro a viu, caiu de joelhos ali mesmo, na frente de todos, e abraçou as pernas dela, chorando. Eu não mereço você, mãe. Eu não mereço. Ela colocou a mão na cabeça dele, como fazia quando ele era criança. Ninguém precisa merecer amor, meu filho. Amor não funciona assim. Você só precisa aceitar e retribuir. Evandro voltou a morar com a mãe. Mas agora, tudo era diferente. Ele acordava cedo, preparava o café, ajudava ela com os exercícios de fisioterapia. Trabalhou como pedreiro, depois conseguiu emprego numa marcenaria. Todo centavo que ganhava, dividia com ela. Não, mãe. Metade é seu. Você merece depois de tudo. E nos fins de semana, eles tinham um compromisso especial. Visitavam o presídio onde Evandro havia cumprido pena. Não como visitante de detento, mas como palestrante voluntário. Ele contava sua história para os presos, e Dona Silvana ficava ao lado dele, testemunhando o perdão em carne e osso. Muitos choravam ouvindo. Muitos diziam depois: se ela conseguiu perdoar isso, então talvez haja esperança para mim também. Uma noite, quase 2 anos após a libertação de Evandro, algo aconteceu. Era uma madrugada tranquila, e ele estava ajudando a mãe a se deitar quando viu pela janela do quarto uma luz azul suave, conhecida, impossível de esquecer. Olhou melhor e viu a silhueta de uma mulher de manto azul, parada no quintal, exatamente no lugar onde havia sido a cova. Mãe, você tá vendo? Dona Silvana olhou e sorriu. Tô vendo, meu filho. Ela veio mostrar que tá satisfeita. Maria não falou dessa vez. Apenas olhou para os dois, e seu rosto tinha a expressão de uma mãe que vê os filhos finalmente encontrando o caminho. Ela ergueu a mão em bênção silenciosa, sorriu com ternura infinita, e então desapareceu, deixando apenas o perfume de rosas no ar. Evandro e Dona Silvana ajoelharam-se juntos, ele ajudando ela a se ajoelhar devagar, com cuidado. E ali, de mãos dadas, agradeceram. Agradeceram pela intervenção, pelo perdão, pela segunda chance, pela prova viva de que nenhum erro é grande demais quando existe arrependimento verdadeiro e amor que não desiste. Naquela noite, Evandro finalmente compreendeu a lição completa. Ele não tinha sido salvo apenas para continuar vivo.
Tinha sido salvo para aprender a viver de verdade, servindo, amando, reparando e mostrando para outros que o caminho de volta sempre existe, não importa quão longe a gente tenha ido. Passaram-se mais 5 anos desde aquela noite da segunda aparição. Dona Silvana, aos 81 anos, ainda vivia. Sua saúde era frágil, mas seu espírito continuava forte. Evandro, agora com 54 anos, nunca mais saiu de perto dela. Havia se tornado não apenas o filho que ela sempre mereceu, mas também seu cuidador devoto, seu companheiro, seu amigo. A história dos dois tinha se espalhado pela região inteira. Jornais locais fizeram reportagens. Programas de rádio os entrevistaram. E sempre que contavam o que tinha acontecido, as pessoas reagiam da mesma forma. Choque com o crime, mas admiração profunda pelo perdão. Como é possível perdoar uma coisa dessas? Perguntavam sempre. E Dona Silvana respondia com simplicidade que só as pessoas de fé verdadeira têm. Não fui eu quem perdoou sozinha. Foi Maria que me ensinou. Lá embaixo, quando eu estava morrendo, sentindo a terra me sufocar, eu podia ter rezado pedindo vingança. Podia ter pedido para ele sofrer igual eu estava sofrendo. Mas olhei para o céu, mesmo sem poder ver o céu, e pensei, se eu morrer agora odiando meu filho, a gente morre os dois. Eu morro no corpo, e ele morre na alma. Então pedi para Maria salvar ele, não eu. E ela ouviu. Ela salvou nós dois. Evandro, toda vez que eu vi a mãe contar isso, não conseguia segurar as lágrimas. Eu não sei como ela consegue me amar depois do que eu fiz, dizia com voz embargada. Mas eu vou passar o resto da vida tentando ser digno desse amor. E ele cumpria essa promessa todos os dias. Nas pequenas coisas, no café da manhã preparado com carinho, nos remédios dados no horário certo, nas conversas de fim de tarde na varanda. E nas grandes coisas, nas palestras em presídios, nas visitas a famílias em conflito, no testemunho vivo de que a transformação é possível quando a gente se abre para ela. A mensagem que levavam era sempre a mesma, mas dita de formas diferentes dependendo de quem ouvia. Nenhum erro é tão grande que não possa ser perdoado. Nenhum coração está tão perdido que não possa ser encontrado. E nenhum amor, nem mesmo o amor de mãe que foi quase morta pelo próprio filho, é forte demais para ser destruído quando está fundamentado na fé. Dona Silvana gostava de terminar as palestras com uma frase que se tornou conhecida na região. Quando a gente planta amor, até na terra mais dura alguma coisa cresce. Eu plantei amor no coração do meu filho a vida inteira. Teve uma época que achei que tinha perdido essa plantação, que a terra tinha secado. Mas Maria regou com misericórdia, e olha só o que nasceu. E realmente, olhando para Evandro, trabalhador honesto, filho dedicado, homem de fé, testemunha viva da redenção, era impossível não acreditar que milagres existem. Não os milagres de fogo descendo do céu ou mar e se abrindo, mas os milagres do coração humano sendo transformado, do amor vencendo o ódio, da vida vencendo a morte. Se essa história tocou você de alguma forma, se ela fez você pensar em alguém que precisa de perdão, ou em alguém de quem você precisa pedir perdão, não guarde isso só para você. Compartilhe essa mensagem. Deixe seu like para que mais pessoas possam ouvir sobre o amor que não desiste e sobre a misericórdia que sempre dá mais uma chance. E se inscreva no canal, porque toda semana trazemos histórias verdadeiras de fé, amor e transformação. E se você sentiu que essas palavras falaram direto com seu coração, escreva amém nos comentários. Porque às vezes, um simples amém é o começo da cura que você nem sabia que precisava. É a sua forma de dizer, eu acredito que ainda há esperança. Eu acredito que ainda é possível recomeçar. A história de Evandro e Dona Silvana nos ensina que enquanto houver vida, há chance de mudança. Enquanto houver amor, há possibilidade de perdão. E enquanto houver fé, há sempre, sempre, um caminho de volta para casa. Que a Virgem Maria, Mãe de toda misericórdia, interceda por cada pessoa que ouviu essa história. Que ela toque nos corações endurecidos, cure as feridas antigas, e mostre que o amor, quando é verdadeiro, nunca, nunca desiste. Amém.